Bom dia! Vamos lá começar a semana então com a edição diária da Cor do Dinheiro. E a de hoje é a edição do dia 3 de junho do ano da graça de 2019. Ora bem, eu tenho aqui uma agenda muitíssimo recheada, que começa quase sempre, como quase sempre aliás, com o período de ordem do dia, já temos pessoas a ver, mas ainda por mais tenho assuntos que já vinham da semana passada. Bom, há uma certeza que eu tenho neste momento. Aquilo que aconteceu entre sexta-feira e hoje é tanto que tenho quase a certeza que isto hoje vai ser maior do que o normal e segundo que pelo menos 2 assuntos vão passar para a edição da manhã. Bom, então vamos lá começar, sem mais delongas, porque isto é realmente muito longo. Primeiro ponto, a contagem de espingardas no Partido Social Democrata. Como já percebeu, na semana passada, no rescaldo das eleições europeias, aconteceu muita coisa. A contestação, a interrogação, o choque pela dimensão da perda, do prejuízo, mas também a confirmação de que esse prejuízo não só é real, mas que se pode agravar nas eleições legislativas. Porquê? Porque entre as eleições europeias e o final da semana, houve publicações que trouxeram pelo menos 2 sondagens sobre o que é que pode acontecer nas legislativas. E aí ficou muito claro que o PSD se distanciou para baixo do Partido Socialista. Aliás, as 2 sondagens colocam o PS muito próximo da maioria absoluta. Maioria absoluta que ninguém sabe muito bem quanto é que é, se é 41, 42, 43 ou 44, e por causa do método de eleição em Portugal, o sistema de eleição em Portugal, o chamado método DONT, é uma coisa de geometria variável. Depende muito do resultado de outros partidos. Ora, como nós estamos com uma dispersão eleitoral muitíssimo grande, como se percebeu pelas europeias e como se deve acentuar nas legislativas, é possível que o PS possa mesmo lá chegar com menos de 43%. E, portanto, este sinal, ou melhor, este resultado, provocou ondas de choque no PSD. Bom, não tardou nada para que nós tivéssemos reações. Primeiro, Moreira da Silva, do Expresso. Segundo, Miguel Pinto Luz, salvo erro, na TSF. Com uma entrevista a contestar aquilo que é a liderança do PSD. Há duas análises que quero fazer sobre isto. A primeira é natural, é absolutamente natural, porque quando um partido, que é um partido charneira, que é um partido-chave na democracia portuguesa, embora corra o risco de deixar de o ser, se as coisas continuarem assim, é natural que isto provoque ondas de choque e provoque interrogações e, sobretudo, provoque esta contagem de espingardas, porque não tenhamos dúvida de uma coisa, e aqui vamos para o segundo ponto da análise, que é, não está em causa a contestação ou a substituição do Rui Rio no imediato. Não está, não haveria tempo, seria uma insensatez, tal como foi uma insensatez aquela disputa e aquele desafio que Luís Montenegro lançou a Rui Rio a destempo. Portanto, o que está aqui em causa é o posicionamento destas pessoas, Moreira da Silva, que já foi vice de Passos Coelho, no PSD e também já foi ministro com Passos Coelho, e por outro lado, Miguel Pinto Luz, que anda há alguns anos já a ensaiar uma espécie de alternativa para o PSD. Bom, eu hei de voltar à questão da direita daqui a bocadinho, mas, primeiro ponto, esta contestação é natural e ainda bem que acontece, porque não haveria solução, não haveria vitalidade num partido com a força e importância do PSD se a cada momento não contestasse ou não se interrogasse sobre aquilo que é o rumo que o partido está a levar e, sobretudo, quais são as soluções que podem aparecer, que devem aparecer, para o PSD voltar a ser uma alternativa credível, se é que vai voltar a ser, para os portugueses. Portanto, haveremos de voltar a este ponto. Agora, segundo ponto desta conversa de hoje, a complexíssima situação em que está a Europa. Não é decorrência apenas das eleições europeias da semana passada. É a situação particular em que está a Alemanha. Ontem demitiu-se a secretária-geral do SPD. A SPD, como você sabe, está em coligação com a CDU no governo. Bom, a senhora Merkel já está ela própria numa situação de grande fragilidade porque anunciou que não se iria recandidatar já no ano passado e, portanto, isto começou a retirar peso à senhora Merkel. Bom, primeira pergunta, o que é que vai ser na Alemanha? O que é que vai acontecer na Alemanha? Ninguém sabe. É provável é que se as coisas continuarem assim, nós até venhamos a ter eleições antecipadas na Alemanha ou então
uma situação que se vai arrastar e que não é nada benéfica para a Europa. A Alemanha é um país-chave neste processo, a França já está fragilizada por causa da posição em que o Sr. Macron está, portanto, a questão é esta. O que é que vai acontecer à Sra. Merkel? Como você sabe, é a Sra. Europa, foi a senhora que, uma vencedora improvável, que nos últimos anos enganou tudo e todos, tornou-se uma referência na Europa, e a pergunta agora é, o que é que lhe vai suceder? O que é que vai suceder à senhora? Vai-se embora mais cedo? Vai haver eleições antecipadas mais cedo na Alemanha? Para onde é que vai a Sra. Merkel? Vai, como se comenta, assumir aquela posição de Presidente do Conselho Europeu, o que a acontecer poria definitivamente de lado as hipóteses do Dr. António Costa lá chegar, mas enfim, esta situação é preocupante para a Europa. Até porque, como expliquei, a Europa é fundamental neste eixo todo de construção da União Europeia, numa altura, ainda para mais, em que nós estamos a assistir a um ataque deliberado por parte do Sr. Trump ao desmembramento da Europa. Aliás, Joaquim Aguiar e o Jorge Marrão têm analisado isso com alguma frequência, com alguma cuidado até no nosso think tank, o programa semanal de análise. Bom, terceiro ponto, demissão de Joaquim Couto, autarca de São de Tirso. Primeiro ponto, acho muito bem. Deixar uma instituição do Estado no limbo, numa situação difícil em que se encontra o seu líder, a pior coisa que poderia acontecer era disputa de eu não me demito, seja qual for a medida de coação que o Ministério Público vier pedir e que o juiz venha a aceitar. Ao contrário do autarca de Barcelos, acho que fez muito bem. Porque é que isso aconteceu? Para não criar mais problemas a São de Tirso? Ou porque suspeita que as medidas de coação podem ser mais graves, prisão preventiva? Não sei. Sei que fica bem tomar uma atitude destas. Quarto ponto. Funeral de Jonas Savimbi. Bom, Angola está mesmo em mudança. Eu não vou falar de Jonas Savimbi nem de José Eduardo Santos, eu acho que toda aquela malta tem as mãos tintas de sangue, não é? Tinha o que morreu, tinha quem saiu, e portanto isso interessa pouco. Interessa é perceber que a mudança de regime proporcionou uma coisa que é fazer as pazes com o passado. Ora, isso num país dividido, que num país que ainda não esqueceu a forma bárbara como a última parte da Guerra Civil ocorreu, isto é de louvar, porque a pior coisa que podia acontecer na sociedade é manter-se dividida. Ora, quando o Presidente João Lourenço aceita que Jonas Savimbi venha a ser sepultado, até de forma digna, naquele que era o sítio onde ele queria ser sepultado, isto é um belíssimo sinal de congregação de interesses e, sobretudo, de unidade nacional num país como Angola, que precisa desesperadamente deste tipo de atitudes. Bom, então vamos lá à nossa agenda. 1000 pessoas em direto, obrigado pelo seu apoio à Cor do Dinheiro. Bem, então é assim, não é que nós temos neste momento o secretário-geral do PS contra o primeiro-ministro? Bom, você a esta hora deve estar a rir, porque o secretário-geral do PS e o primeiro-ministro são uma e a mesma pessoa, como dizia o professor Germano Saraiva, assim, não é? É verdade. Mas, diga-me uma coisa, que análise posso eu fazer quando ouço o senhor primeiro-ministro dizer assim, que é inaceitável a situação em que se encontram os transportes públicos? Espera aí. Isto é o primeiro-ministro? Então, ou é o secretário-geral do PS? Não percebo. É que a pessoa responsável pela situação dos serviços públicos nos transportes é António Costa. É o primeiro-ministro. Portanto, eu só posso entender que quem está a falar é o secretário-geral do Partido Socialista. Não é? É que ele está lá há 4 anos. Pá, é assim, e já agora, é assim, como sabe, o Pedro Nuno Santos teve a vergonha na cara de vir pedir desculpa por aquilo que está a suceder. Como sabe, eu tinha-lhe dito no início da semana que ia haver complicações com a travessia do Tejo. E houve mesmo. E houve pancadaria, inclusive. Bem, e o ministro Pedro Nuno Santos veio pedir desculpa por isto. Bem, peraí. Então não era o Pedro Nuno Santos e o primeiro-ministro que andavam a jurar que estes problemas eram do governo anterior? Ou seja, até dava a sensação que o governo anterior continuava no poder. Bem, afinal não é? Pedro Nuno Santos vem pedir desculpa e já agora o senhor primeiro-ministro também vem dizer que isto é inaceitável. Bem, mas se é inaceitável, olhem-se ao espelho, não é? Porque o que está a passar é a responsabilidade direta das falhas deste governo na forma como lida com os transportes. Ou seja, já adivinhou,
a falta de investimento público. Eu sei que o Dr. António Costa tem uma lata descomunal, eu sei que é capaz de dizer uma coisa hoje e outra amanhã com aquele sorriso bonacheirão que todos lhe conhecemos, não é? Com aquele ar simpático, mas repara uma coisa, as pessoas não são estúpidas, não é? Aqueles que hoje vêm dizer, espera aí, peço desculpa, não é? E que vêm dizer assim, esta ineficiência dos serviços públicos é inaceitável. Não é só nos transportes, é na saúde, olha, é no cartão de cidadão, é na carta de condução, é em tanto sítio. Isto mostra desorganização do Estado, responsabilidade de quem lá está, e demonstra falta de investimento e de definição de prioridades. Nós temos que pôr pessoas aqui. Já agora uma coisa. Você sabe que já entraram 14 mil precários no Estado. Eu, sinceramente, não sei o que é que vão lá fazer, como já te expliquei aqui várias vezes. É mais uma despesa pública, uma despesa corrente, que nós temos que responsabilizar por ela todos os meses, não é? Mas repara uma coisa. Então nós andamos a meter 14 mil precários, mas depois há problemas no cartão de cidadão, na carta de condução, nos transportes que atravessam os Tejos, na CP, na saúde, nos enfermeiros. Está a ver? Isto não faz sentido nenhum. Não há aqui menor sentido planeamento por parte do Estado. Mete lá estes gajos que é uma promessa eleitoral. Afinal, inclusive, há precários que não querem entrar no Estado. Não é? E depois, você continua a ver que falta gente e os serviços degradam e toda esta marmelada. Isto é de uma incompetência brutal. Está a ver? Bem, eu sei que há pessoas desse lado que dizem, então, mas se é tão incompetentes, como é que eles têm aqueles votos? Pô, olha, porque a oposição é muito má, não é? Não se pode tirar outra conclusão. Bem, isto levar-nos já depois à análise da direita. Já lá vamos. Bom, segundo ponto. O Presidente da República falou na sexta-feira. Primeiro ponto, falou inglês. Segundo ponto, falou para estrangeiros. Também lá estavam portugueses, mas começa a ser endémica esta coisa dos responsáveis portugueses falarem inglês ou falarem para estrangeiros e dizerem coisas que não dizem quando falam em português e para os portugueses. Mas vamos deixar este lá. Bem, o Presidente da República fez um diagnóstico sobre a direita portuguesa e diz assim, a probabilidade da direita portuguesa nos próximos anos vir a ter um problema é muito elevada. Primeiro ponto, tem razão? Tem. Toda. Segunda questão, isto é o Presidente Marcelo, analista, TVI. Nós conhecemos. É. Bom, porque é que ele faz isto agora? Ele não gosta de aparecer a fazer este tipo de análise. É muito simples. Marcelo está borrado de medo. Perdoem a expressão. Está cheio de medo. E porquê é que está cheio de medo? Porque a direita se está a estatelar ao comprido. Foi agora nestas eleições, provavelmente será nas próximas. Ora, isto cria um problema, Marcelo, que é, com a direita a sair de cena, e que se pode agravar se estes resultados das sondagens se confirmarem, quer dizer que tudo vai ficar de foco no Marcelo. O foco que está neste momento sobre Rui Rio e o PST passa para cima de Marcelo. Ora, isto é a pior situação, a mais desconfortável que Marcelo pode ter. E ele está preocupado com isto. Até porque sabe que a seguir a isso vamos ter um outro problema, que é, o PS fica de mãos livres para governar como quiser, com os riscos que isso comporta, porque nenhum país tem um governo bom se tiver uma posição má. Percebe? Portanto, isto deixa Marcelo desconfortável. Ele tem razão ao dizer o que disse? Tem. Mas, levar a análise mais longe. Duas reações. Rui Rio. Não, isto não é um problema da direita. É um problema do regime. Tem razão? Tem. Já lá vamos. Segunda reação. Mário Centeno. Aliás, eu acho que está aqui um dos pontos da agenda, do comentário, se não me engano. Deixa-me lá ver. É. Exatamente. Centeno. Por sua vez diz que não, está tudo bem. Este país faz parte é um país vibrante, está tudo bem com a sua democracia, das 19 democracias fazem parte Centeno hoje em dia, cada vez que fala sempre para a Europa também. Mas vamos ficar por aqui. Centeno diz que não há, o regime não está em crise. Bom, primeira questão, Rui Rio, honra de seja feita, eu estou farto de o criticar aqui, tem toda a razão. Isto não é um problema da direita apenas. É um problema da esquerda. Vá ver o think tank de sábado. Jorge Marrão e Joaquim Guiar tocaram neste ponto. E muito bem. Este é o problema do regime. Portanto, Rui Rio tem razão. Centeno não tem.
Porquê é que Centeno diz aquilo? Pura e simplesmente porque a esquerda está na mão de cima. Ora, e quem está na mão de cima e que acha que não está a passar por aquela crise, vem dizer que não está tudo bem. Não está. E Rui Rio tem razão. Bom, agora a pergunta é a seguinte. Se Rui Rio tem razão nisto, que está a fazer um diagnóstico correto, então porquê é que o PSD parece que não percebeu ainda o problema? Olha, é um mistério. Eu não entendo. Estou a ver que existe uma divergência entre o Rui Rio, analista, ou então alguém que lhe superou isto, e depois o Rui Rio, executante, que é o performer. Porque o performer não está a perceber a análise que estão a fazer. Bem, mas o problema está aqui, e o problema da direita está aqui. É que já percebeu que há um problema de regime, já percebeu que há um problema com aquilo que é o seu ideário, com a sua praxis, e que ele levou a estatelar-se agora, e que pode levar a estatelar-se ainda mais nas legislativas, e não resolve o problema. Bom, e o problema é que isto não teve apenas uma reação, como disse há bocadinho no início desta conversa. Não foi apenas a reação dos protagonistas, foi uma reação agora dos desafiantes, que é Moreira da Silva e que é Miguel Pinto Luz. E se calhar ainda vão aparecer mais. Bom, se calhar Montenegro deve ter hipotecado isso para já. Mas agora a questão é esta. Bem, o que é que vai suceder então à direita portuguesa? Bom, eu estou convencido que isto vai ser pior. Ou seja, até é possível que o PSD não tenha resultado tão mal como está a prever, porque as pessoas podem fazer um rassemblement à volta do partido a dizer assim, bem, vamos lá votar nestes tipos, senão o PSD torna-se irrelevante na sociedade portuguesa. Mas a questão não é esta. Rui Rio vai ter uma derrota, e uma derrota pesada. E eu, sinceramente, duvido que o Rui Rio possa continuar à frente do partido se tiver essa derrota pesada. E é por isso que eu dizia agora, há bocadinho, que é muito salutar que estas coisas estejam a acontecer neste momento. Porque o PSD precisa de mudar de caras, percebe? Não pode ter as velhadas de 60 e tal anos à frente do partido. Não pode ter. O PSD precisa de se renovar. Nenhum daqueles velhotes de 60 e tal anos, seja Rui Rio, Santana Lopes, seja lá quem for, tem estamina, tem ideias, tem projeto para o PSD. O PSD tem que ter lá gente nova, da nova geração. E esse é que tem que ser o próximo presidente do partido. E a questão está aqui. Essa disputa, esse desafio, esse preparar do partido faz agora. Nós temos de olhar para os desafios que o PSD não está a perceber que o país tem. 1.200 pessoas em direto, muito obrigado. E o PSD não está a perceber muita coisa. Desde os Verde ontem eu ouvia Marcos Mendes dizer uma coisa muito interessante. O PSD era o partido das questões ambientais. Carlos Pimenta, Macário Correia, e houve mais, Carlos Coelho, pessoas que nós aprendemos a admirar, sobretudo Carlos Coelho e Carlos Pimenta, depois Macário Correia fez uns disparates a seguir, quando éramos miúdos, não é? Onde é que estão estas causas? Desapareceram. Ora, são estas coisas que o PSD precisa de perceber. São estas coisas que o PSD precisa de entender. Estes desafios aos quais não dá resposta hoje em dia. Diga-me uma coisa, quem é que pode resolver isto? São as velhadas de 60 e tal anos? Desculpem-me lá a expressão para as velhadas. Não, é a nova geração. E isso é que é o desafio que o PSD tem. Bom, havemos de voltar a isto, como já percebeu que isto não se vai esgotar aqui hoje. Além de mais, já vamos com 18 minutos. Temos que seguir para mim. Bom, ponto seguinte. O fisco. Na semana passada voltámos a ter variações sobre operações autostop, que é o fisco anunciar que vai começar a fiscalizar festas de casamento e aqueles festivais de música. Bem, o Álvaro Correia já me que costuma ver este programa. Álvaro, para vocês não é nada normal, não é? Porque o fisco tem ido às vossas empresas fazer lá e aos festivais, dá lá a investigar tudo. Não é nada normal. Aliás, não é nada de novo. Nada disto é de novo. O fisco anda a fazer isto há vários anos. Bom, disparate. Depois daquele erro, não é? Da Operação Stop, vem dizer isto publicamente. Bem, eu sei que já anda a gente a pedir a demissão do diretor-geral do Autoridade Tributária. Bem, isto é tudo uma estupidez. O fisco anda a fazer isto há muito tempo. E vou dizer uma coisa, até tem que fazer às empresas que organizam festas de casamento agora. Não é ir aos casamentos. Não é? Eu sinceramente acho que a doutora Inês Borges, acho que é assim que ela se chama, diretora-geral da Autoridade Tributária, precisa mesmo de ir buscar alguém que lhe pense um bocado a estratégia. Porque isto são tiros nos pés, Bom, o fisco deve abdicar de fazer isto? Não. Mas eu tenho uma pergunta para fazer agora à Autoridade Tributária. É este ano que vocês vão à festa do Avante ver se eles cobram o IVA e se pagam os impostos respectivos aos lucros que fazem naquelas festas?
Ó fofinhos, podem insultar à vontade, porque cada vez que eu faço isto há uma chusma de gente do PCP e também há ali a zona do Bloco de Esquerda que me vem insultar. Olha, que se danem, percebe? Eu vou repetir isto. É desta vez que a autoridade tributária vai à festa do Avante fiscalizar se aquele partido que organiza paga impostos, é que o que eles não pagam daquele lado, pago eu. E a Maria, e a Fátima, e o Eduardo, o José, o Francisco e o Camilo. Percebe? É isto. Esta pergunta eu gostava de ver respondida. E gostava de perceber qual é o resultado das fiscalizações que a autoridade tributária faz à festa do Avante. E estas organizações partidárias que organizam estes eventos. Gostava bastante. Bom, último ponto desta conversa, que já vamos com 20 minutos. Eu sexta-feira fiquei estupefacto. Estava na continuação daquela saga de ex-administradores da Caixa que vão ao Parlamento explicar o problema da Caixa. E eu ouvi a doutora Celeste Cardona. Ó pessoal, Celeste Cardona é do CDS, não é de esquerda, está bem? E eu vou criticá-la. Hã? Ok? E ela, com o seu ar eloquente de ex-ministra da Justiça, a dizer assim: bem, a Caixa tem todos os instrumentos para ir buscar o dinheiro que se emprestou ao Sr. Brardo e que ele está a dever à Caixa. A sério, Celeste Cardona? É pá, a senhora é uma visionária. Porra, desculpa a expressão. O Paulo Macedo, que dirige a Caixa, ex-administradores da Caixa dizem que é virtualmente impossível lá buscar. O João Brardo vai ao Parlamento, goza com os portugueses, não é com os deputados. Goza com os portugueses. Ainda diz que é só os deputados. Ó Celeste Cardona, só contaram para você. Então a senhora acha que a Caixa tem condições para ir buscar os empréstimos? Fantástico. Eu tenho uma mensagem para o Dr. Paulo Macedo, e eu sei que há gente da Caixa que vê isto, não sei se o Dr. Paulo Macedo vê todos os dias. Tenho aqui uma mensagem para o Dr. Paulo Macedo. Dr. Paulo Macedo, contrata Celeste Cardona, entregue-lhe este processo e diga assim: ó querida, se tu ganhares este processo, eu dou-te um prémio de 20 ou 30% daquilo que é o valor do dinheiro que o João Brardo deve à Caixa. Ok? Que é para vermos excelentes atributos e excelentes qualidades da doutora Celeste Cardona como advogada, que vai buscar o dinheiro que o João Brardo deve a todos os portugueses, não é? Porque não é a Caixa, é a todos os portugueses. Fica feito aqui o desafio. E com isto me vou embora, dizer que amanhã alguns dos pontos que não tratei hoje serão analisados amanhã. Já agora uma coisa, recomendo que vão ver vivamente o Think Tank de sábado, porque é um produto fantástico de análise do Jorge Marrão e de Joaquim Aguiar em relação à situação política, nomeadamente àquilo que foram as eleições do Sr. Presidente da República. Quanto a nós, vemos amanhã de manhã às 8 e para o final fica aquele pedido sempre, colocar um gosto e fazer partilhas nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã.